Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Nesse momento, domingão, exatamente 5h40 da manhã, 31 de maio. Pois é, nada cai do céu, guerreiro. Temos que trabalhar. E aqui nós acordamos cedo para poder trabalhar, gravar esse vídeo e trazer mais informações do Flamengo, que a partir de hoje está de férias. Mas no vídeo de agora nós vamos trazer informações importantes de Léo Ortiz. Tem atualização da lesão muscular, já estou até dando spoiler aí, sim, teve lesão muscular confirmada e a gente vai trazer a gravidade, quanto tempo ele vai precisar se recuperar, embora esteja de férias, o que ele vai fazer durante as férias para poder tratar, ou melhor, ou não tratar, esperar o tempo passar. Calma, eu vou explicar toda a situação para vocês envolvendo o Léo Ortiz, lembrando que o Flamengo agora só volta a jogar depois da Copa do Mundo. Por falar em Copa do Mundo, hoje tem Brasil e Panamá no Maracanã também. A gente vai comentar sobre esse assunto. E tem Leonardo Jardim passando a limpo questão de reforços. Ele foi muito sincero quando foi questionado sobre contratação, inclusive perfil de um novo atacante, o que ele deseja, o que a diretoria do Flamengo vai fazer. Então a gente vai falar sobre isso tudo no vídeo de agora. Mas antes, galera, vocês que gostam de fazer aquela fezinha, a KTO tem várias odds bacanas demais para vocês se divertirem bastante. Por exemplo, nesse domingão tem Vasco e Atlético Mineiro dentro de São Januário. Vasco, nesse momento, na zona de rebaixamento, porque o Santos venceu do Vitória. Vocês acham que o Vasco vai vencer? Qual vai ser o resultado? Cara, vai lá no site da KTO, tem odd boa para esse jogo aí, tem Cruzeiro e Fluminense também, tem muita coisa, Brasil e Panamá, amistoso, quem vai fazer gol? Neymar voltou a ser o camisa 10, Vinícius Júnior agora é o camisa 7, o que vocês acharam? Então, aproveite bastante, tá bom? Vamos para as informações? Eu vou começar, galera, falando sobre o Leonardo Jardim logo. Ele passando a limpo essa situação de reforços aí, o que ele deseja, o que a diretoria do Flamengo deseja. E ele foi questionado sobre reforços. Ele disse: uma medida importante é saber quanto temos para investir. É o suficiente para trazer jogadores da primeira prateleira? Jovens, o que vamos fazer? A ideia é reforçar a equipe por mais qualidade. Não vamos trocar por trocar. Temos que trazer jogadores que acrescentem algo. Nesse momento, a meia está um pouco no Arrascaeta, às vezes joga o Carrascal e acho que podemos ter um jogador diferente ali. Para isso, o Boto trabalha. Temos que colocar mais qualidade ou a mesma qualidade e mais saúde. Cara, que resposta sensacional. Ele deixou muito nítido ali que ele só tem a Arrascaeta para fazer a função atualmente ali de meio de campo. Às vezes o Carrascal. Ah, beleza, o Paquetá faz isso, mas a gente sabe que não é o ideal do Paquetá. O Paquetá faz isso, eu acho, consegue fazer, mas não é o ideal para o Paquetá. O Paquetá rende muito mais segundo volante. E tem uma parte aqui que ele fala assim: temos que colocar mais qualidade ou a mesma qualidade e mais saúde. O que isso quer dizer? Jogadores mais jovens. E aí ele foi questionado: o Flamengo vai trazer jogadores mais jovens? Ele falou: queremos trazer jogadores que não temos em termos de características, ou melhores, ou do mesmo nível, com mais saúde. Isso vai dentro daquilo que o planejamento de todas as grandes equipes. Jogadores que possam competir por muito tempo, sejam jovens ou não. Para o nosso plantel, jogadores de 25 anos são jovens. Jogadores que para médio prazo ou futuro próximo. Essa é uma ideia que eu tenho passado para a direção. Não é uma ideia da equipe do Jardim, é a ideia de qualquer equipe. Mais uma resposta sensacional do Leonardo Jardim. E é isso, cara. Tem que ser jogadores jovens. Não adianta trazer jogador, entre aspas, em fim de carreira, idade avançada. Por exemplo, o Jorginho é um caso à parte, porque estamos falando de um jogador magnífico. É um caso à parte. Trazer esse jogador mesmo com uma idade elevada, uma idade avançada, ok. É outro nível de jogador, outra prateleira. Agora, para reforçar o elenco, tem que ser jogador jovem. O Flamengo precisa diminuir a média de idade do elenco. O Flamengo tem uma média de idade alta, uma das mais altas do futebol brasileiro. Então precisa diminuir isso para ter intensidade e ter saúde, como disse o Leonardo Jardim. E sobre o perfil de um atacante, não é segredo para ninguém que o Flamengo está atrás de um atacante desde os tempos de Felipe Luiz, quando tentou o Caio Jorge do Cruzeiro. E ele disse:
Se tivesse que escolher um atacante para a equipe, se essa fosse a prioridade, eu iria escolher um meio a meio entre Pedro e Bruno, para ficar com 3 soluções dentro da estrutura. É um pouco o que o Lino faz também. Foi muito bom esse jogo para percebermos que temos mais uma solução como meio avançado ou segundo atacante. Nosso lado esquerdo está sobrecarregado. Temos muita gente que gosta de jogar daquele lado. No lado direito temos menos gente. Gosto de um plantel equilibrado. Se eu tivesse que escolher, teria 3 atacantes diferentes. Não quero igual ao Pedro ou igual ao Bruno, porque já temos ele. Cara, outra resposta muito boa e eu concordo plenamente com ele. Não adianta você trazer um atacante com as mesmas características do Pedro ou com as mesmas características do Bruno Henrique. Tem que ser um meio termo, eu concordo plenamente. E por falar em Samuel Lino, como eu disse no meu vídeo pós-jogo, para mim foi o grande destaque, jogou muita bola ontem contra o Curitiba, e ele é um dos principais jogadores desde chegar Leonardo Jardim. Ele e Pedro, acho que os dois para mim são os dois que mais cresceram de produção desde a chegada do Jardim. E o Samuel Lino, na zona mista, ele foi questionado sobre Copa do Mundo, se ele pensava, e ele disse: é verdade que com o Leonardo Jardim eu tenho tido algumas mudanças e isso elevou o meu jogo. Com o meu antigo treinador, Felipe, eu ficava mais aberto. Era mais um jogador de 1 contra 1. Essa mudança com o Jardim para eu jogar mais por dentro e participar mais do jogo me fez ter mais participações em gols. Nesses 2 ou 3 meses com o Jardim, tudo vem acontecendo. Se tivesse sido há 1 ano, com a confiança que eu tenho tido com ele, com essa forma de jogar, eu acho que meu nome poderia estar em um papel mais elevado na busca pela Copa do Mundo. Bom, eu não entendi como uma crítica ao Felipe, como muita gente entendeu. É uma questão de interpretação. Ele está dizendo que, com esse estilo de jogo, ele tende a participar mais de gol, e ele participando mais de gol, o holofote aumenta em cima dele. Eu entendi dessa maneira, uma questão de interpretação de texto. Eu concordo com ele. Eu acho que o Felipe Luiz deixava ele muito preso ali, na ponta esquerda, 1 contra 1, como ele bem mencionou aqui. E agora com o Leonardo Jardim, ele muito mais solto. Ontem no Maracanã eu vi isso. O Samuel Lino solto. Liberdade no setor ofensivo, flutuando no meio, aberto. Enfim, concordo com ele. Não é uma crítica ao Felipe Luiz, longe disso. Na verdade, é um elogio ao Leonardo Jardim. E por falar em Leonardo Jardim, lembrei de Léo Ortiz, que ontem saiu lesionado, ainda no primeiro tempo, sentindo dores na coxa. E a nossa apuração diz o seguinte: na verdade, vou trazer primeiro o Flamengo confirmando, né, que teve exame, o Léo Ortiz fez um exame e teve uma lesão muscular constatada. O Flamengo emitiu um comunicado oficial. Eu apurei o seguinte: foi uma lesão de grau 1, que é considerada bem leve, recuperação em aproximadamente 7 dias, vai ficar até dia 8 em tratamento para estar preparado o mais rápido possível. Por opção do Léo Ortiz, ele vai diminuir as férias para estar 100% o quanto antes. Então, galera, o Flamengo volta a treinar no dia 19 de junho. Até lá, o Léo Ortiz vai estar bem, vai estar tranquilo, ele vai se reapresentar, pelo menos esse é o esperado, né? Ele vai se reapresentar apto para poder treinar, para poder participar das atividades com os demais jogadores. Lembrando que o Flamengo se reapresenta no dia de... Cara, é incrível, porque esse período de férias agora no meio do ano vai ser maior do que o período de férias que eles tiveram após a temporada passada, quando o Flamengo chegou à final do Mundial contra o PSG. E será que a gente vai ter uma revanche? Não é loucura imaginar, né? PSG campeão da Liga dos Campeões em cima do Arsenal. Flamengo tem chance de ser campeão da Libertadores. Por que não pensar nisso? Que a gente possa ter aí uma revanche. Mas, enfim, o Léo Ortiz ele vai estar apto para poder treinar. O Flamengo se reapresenta dia 19. No dia 28, viaja para Portugal para uma intertemporada. E lá em Portugal vai encarar 3 amistosos, provavelmente um deles diante do Benfica. Então o planejamento é esse, essas são as informações de momento. Espero que vocês tenham gostado. Vene, como que vai ser sua vida durante a Copa do Mundo? Amigo, a gente vai ter muito assunto, é Copa do Mundo. É Copa do Mundo. Querendo ou não, é a maior competição do futebol e só acontece de 4 em 4 anos. O que não vai faltar é assunto. E
Claro que o Flamengo vai movimentar o mercado da bola aí atrás de contratações e nós vamos trazendo tudo aqui no canal Vini Casagrande. Tamo junto e fui!